Eu acho que o filme Batismo de Sangue começou quando o Frei Beto me mandou uma edição nova do livro dele, essa edição aqui, com uma dedicatória que parecia mais um desafio, que dizia assim, ó: Elvésio, juro que não escrevi um roteiro. A vida extrapola a ficção. Coragem. Isso foi em outubro de 2002. Eu acho que o Elvésio foi além do livro. Eu fiquei tocado pela maneira como ele conseguiu reproduzir na tela, em imagens, aquilo que eu escrevi no livro e o resgate que ele faz daquela época, dos nossos ideais, das nossas utopias, da nossa luta, e retratando todo o sofrimento, tudo aquilo que a gente plantou como semente, né, para resgatar a democracia no Brasil. Se hoje nós vivemos num país democrático, claro, uma democracia que precisa ser aperfeiçoada, se deve ao sangue derramado por vários companheiros e companheiras que morreram, foram assassinados, exilados, desaparecidos. E eu percebi então, num certo momento, que eu queria começar a história com o Tito. O que importava era entender esse gesto do Tito. Era entender por que um rapaz de 29 anos, que já estava livre, que tinha passado por torturas, pela prisão, mas que já estava livre, estava na França, por que ele tinha se suicidado? Quer dizer, me interessava entender esse gesto. E eu acho que o filme todo, ele acaba se construindo a partir daí, ele se apresenta como uma desconstrução de um gesto. Quer dizer, é um filme onde nós vamos, não sei se entender, mas vamos acompanhar ao longo desse filme por que esse jovem é levado a esse gesto extremo. Quer dizer, depois que nós definimos qual que seria o recorte, de que maneira a gente contaria essa história, do ponto de vista do roteiro, eu comecei todo um trabalho de construção visual do filme. Quer dizer, quando eu li o roteiro e comecei a conversar com o Elvésio sobre o filme, imediatamente me ocorreu fazer o filme em preto e branco. Porque a lembrança que eu tinha de fotografias da época, né, da época que o episódio dos frades dominicanos ocorreu, da morte do Marighella, era da imprensa. Então era um material todo em preto e branco, não havia registro a cores dessa época. E a fotografia do filme então foi construída assim, a partir de um trabalho de integração muito grande com o diretor de arte, né, com o Adrian, com a Marjorie, onde a gente reduziu, né, a paleta de cores do filme enormemente, e aí fizemos um percurso para o filme. O filme começa, digamos, com a cena onde o Frei Tito se mata, na Europa. Então a gente trabalhou com a ideia de contrapor, digamos, o universo, digamos, a luz da Europa e a luz do Brasil, um calor da época onde o Frei Tito começa, digamos, a sua trajetória, ainda no convento dos dominicanos, uma época cheia de esperança, uma vida com uma certa normalidade, e gradualmente as sombras vão tomando conta do filme. Você contar uma história de 30 anos atrás, você não tem arquivo, as coisas são pouco guardadas, a cidade se transforma muito rapidamente. A gente ia contar uma história que se passou principalmente em São Paulo, nas ruas de São Paulo, no DOPS, que era em São Paulo, na USP, na Universidade de São Paulo. E nós viemos situar o filme aqui em Belo Horizonte, até porque Belo Horizonte, de certa forma, reproduz um modelo de desenvolvimento de São Paulo, e a gente encontra aqui mais semelhanças com São Paulo dos anos 70 do que na própria São Paulo. Se você pegar um exemplo, Alameda Casa Branca, que é um lugar importante no filme, é onde foi assassinado o Marighella. Alameda Casa Branca, em 69, na época dos acontecimentos, era uma rua de poucos prédios, algumas casas, alguns prédios ainda em construção. Hoje, essa Alameda em São Paulo é um paliteiro, uma rua cheia de prédios, impossível de você reconstruir qualquer coisa. Tem uma foto muito famosa daquela rua que era tirada pela polícia, eu acho, na época, onde o clima daquela rua é muito nítido, é muito claro. E é uma rua de paralelepípedos, com árvores, com prédios baixinhos, um ou outro em construção. E no fim a gente adaptou uma rua que tinha um prédio moderno bem na frente de onde a gente queria. E esse acabou sendo o leitmotiv da cena, não? São Paulo em construção. E eu acho que funcionou bem, e inclusive uma das noites que a gente estava filmando, uma senhora chegou e falou: eu morava na Alameda Casa Branca, é emocionante ver, é quase igual. Esse eu achei muito legal. A gente teve essa parte, que é também uma parte documental e um tanto quanto
difícil, que foi a parte dos policiais, da força pública, da PM depois e da tropa de choque, que são coisas que, como a gente tem as fotos em PB, a gente não conseguia definir as cores. Nas pesquisas, nos museus, tinha informações muito variadas, porque parece que não se gosta muito de falar desse período. Em alguns momentos, eu acreditei que eu estava revivendo situações no mesmo local. Em particular, quando se trata, por exemplo, da reconstituição do meio estudantil da época. Muito fiel a esse meio estudantil extremamente agitado, idealista, corajoso e atuante. Nós aqui temos que dar um jeito. Esse congresso da UNE tem que acontecer. Pois é, rapaz, porque a gente conhece o que a gente vê na mídia, na grande mídia, né? Às vezes abre um jornal e vê, a época da ditadura e tal. Mas eu não sabia, por exemplo, que os dominicanos estavam envolvidos nisso. Para mim foi um choque, eu falei, esses caras não ficavam só no convento então não, os caras iam pra rua e tal, e faziam as coisas, tinham uns esquemas, né? O próprio trabalho do Frei Beto era levar os perseguidos políticos, passando pela fronteira do sul, né, até Argentina e Uruguai, né. Isso nem passava na minha cabeça, eu não sabia de nada, cara, entendeu? E não é um passado distante, né, tá aqui, tá colado, né, mas eu saio desse filme, sabe, mais politicamente melhor, assim, sabe, mais consciente dessas histórias e, enfim, se depender de mim, não acontece não, de novo não, entendeu? A que organização política você pertence? Pertenço à igreja. Quer dizer, os dominicanos, quando vão fazer política,